Bom dia! 14º dia do desafio de 21 dias, com 21 lives e 21 atividades. E até para a minha internet está sendo um desafio. Hoje a minha internet disse assim: calma, eu vou dar um tempo e vou deixar você trabalhar hoje. Então, hoje o nosso tema é falando sobre propósito. E existe um filme chamado Uma Vida com Propósito. A quem se desafiar a assistir, é uma história em tanto. E o propósito, ele vai estar muito atrelado à tua missão de vida. Ontem, na live de ontem, que vai ficar salva por 24 horas até hoje, 18 horas, eu falei um pouco sobre a sua missão, a sua declaração de fé. Quando você declara fé para a sua vida, você também começa a trabalhar de acordo com o teu propósito e com a tua missão. E quando eu falo de propósito, eu falo muito sobre missão e valores. Quais os valores que você carrega no teu dia a dia? E essa live vai ser bem rapidinha, porque vai ser uma continuação. Nesses 21 dias, a proposta é que você entenda que se você hoje está procrastinando, é porque você não sabe para onde você está indo. E quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer canto serve. Nesse 14º dia, muita gente já ficou pelo caminho. Tem gente no grupo, inclusive, um grupo exclusivo que eu criei, que nem visualiza as mensagens. Então, assim, todos os dias tem pessoas dispostas a falarem na internet, a falarem das suas histórias, a trabalhar ferramentas diferenciadas que você nunca ouviu falar e você continua negociando com a tua vida. Aí eu pergunto, será que você está procrastinando para chamar a atenção de alguém? Vamos incomodar mais um pouco? A procrastinação, ela só se torna viável na vida de alguém quando isso é um ganho indireto. Imagina que todos os dias eu preciso que alguém reclame comigo para que eu faça alguma coisa. Ixi, coisa de gente doida. É coisa de gente doido mesmo. Quando eu preciso que alguém fique o tempo todo me questionando, me criticando, pedindo para eu fazer A, B, ou C ou D, aquilo é que a gente chama de um ganho indireto. E aí no meu Instagram tem alguns vídeos falando sobre ganhos indiretos. E tem pessoas que é muito interessante, que colocam até a culpa em Deus. E teve uma live, se eu não me engano, foi a 6ª ou foi a 7ª live, que nós falamos sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é assumir o seu controle de vida. Quando você não assume, você vai colocar na mão de qualquer pessoa e ainda vai procrastinar. E vai ainda dizer que foi sorte, que você não tem sorte, que a tua vida é uma vida miserável, que a tua vida não é uma vida boa, porque você não tem propósito. Durante essa jornada de 21 dias, eu estou trazendo um passo a passo para que você entenda que se você está procrastinando, você está ganhando alguma coisa com isso. Com certeza, alguma coisa você está ganhando. E aí comece a pensar, analise se você está atraindo para você a procrastinação, você está ganhando com alguma coisa. De repente você precisa ganhar a atenção do seu pai e da sua mãe. De repente você precisa ganhar a atenção dos seus filhos. E aí você fica se arrastando, se lamuriando, se questionando, para que os teus filhos tenham pena de você. E o procrastinador é uma pessoa digna de pena. Porque ele procrastina tanto, e ele reclama tanto, e ele questiona tanto, e ele coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Até em Deus ele coloca a culpa. E isso é um ganho indireto.
quando eu olho para uma pessoa que nem está no plano físico e coloca a culpa em Deus. Ah, não, é porque Deus quer assim. Como? Aí eu te pergunto, se você é a imagem e semelhança de Deus, ele não está aqui fisicamente, mas você está culpando alguém. E esse alguém é Deus. Não, mas eu não estou culpando Deus, não. Tá assim. Quando a tua vida não avança, alguém vai ser culpado. E aí algumas pessoas conhecem minha história, sabem de onde eu vim, sabem o que eu faço da vida, mas eu vou só atentar para um detalhe. Não se preocupem, eu tenho 3 gatas, então se elas começarem a rosnar aqui, vocês já sabem que é hora delas brincarem. Então, vou atentar a um detalhe. Qual é o pai e a mãe que deseja o mal para o seu filho? Se você é pai, se você é mãe, você pode muitas vezes até ter falado alguma palavra torpe, você pode até muitas vezes ter falado alguma coisa que o teu coração estava angustiado. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você pode muitas vezes ter se questionado que filho dá trabalho, e dá trabalho mesmo, para educar, para ensinar, para mostrar, para caminhar para a vida, dá trabalho. Mas você começa a analisar qual é o pai que deseja que o filho não prospere na vida. Eu acredito que qualquer pai mesmo, e eu não estou falando pai que coloca o filho no mundo, eu estou falando o pai que se coloca na posição de pai e mãe e assume a responsabilidade de criar e educar, proteger e amar aquele filho. Ele nunca, em consciência, ele vai desejar algo de mal para o seu filho. Então, assim, eu recebi isso do meu pai. Eu recebi essa dádiva, ele dizer que eu não ia ser nada nem ninguém. E muitas vezes na minha jornada, eu fazia as coisas e eu muitas vezes nem entendia por que eu faço isso, por que eu estou avançando. Será que é para provar para o meu pai? Ou será que é para provar para mim mesmo que eu sou capaz? Porque se fosse para provar para o meu pai, eu ia estar o tempo todo passando na cara dele que eu tinha conseguido avançar. Mas eu nunca me preocupei em mostrar para ele. Eu sempre fiz algo a mais, eu sempre fui a mais. E não é porque eu sou perfeita, e não é porque eu sou a filha mais perfeita do mundo, e eu não sou. E não é porque eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, porque eu também não me considerava. Hoje sim, hoje com o que eu estou fazendo, eu estou em um nível que até eu mesmo tenho orgulho de mim. E muitas vezes me questiono, caramba, como você tem capacidade de aprender as coisas tão rápido? Mas, para aprender, muitas vezes é necessário chegar também lá no fundo do poço. E entender que nem sempre as coisas dependiam de mim. Mas quando eu entendi o que dependia de mim, onde eu poderia chegar e o caminho que eu podia trilhar, aí foi quando eu encontrei o meu propósito. E encontrar o meu propósito era olhar para as minhas filhas hoje e dizer assim, eu não quero que elas carreguem os traumas que eu carreguei na vida. Eu quero minhas filhas livres emocionalmente de mim. Eu acho que eu venho conseguindo fazer isso. Eu acho. Só o futuro dirá. Mas, até agora, eu tenho conseguido cumprir a minha missão. E quando eu falo no propósito, ele vai estar sempre atrelado à tua história de vida. De repente você teve que se superar na escola. Você não se considerava o melhor aluno, você passou por bullying e você tinha que provar que você era bom em alguma coisa naquela época. Então, de repente, você era bom em persuadir as pessoas. E eu, por muito tempo,
sempre achei, né? Sempre acreditei que o meu propósito estava atrelado a trabalhar com pessoas, diretamente com pessoas. E aí eu fui ser professora. Eu estava diretamente ligada a pessoas. Ali eu me conectava, ali eu estava junto, não me sentia parte daqueles alunos que muitas vezes eram maltratados pelos pais, pelos parentes e sofria muito bullying por parte até dos pais. Então, foram 12 anos numa jornada de sala de aula que muitas vezes eu olhava e fazia assim: esse é um pai mesmo ou é um padrasto? E muitos padrastos eram melhores do que os pais. E eu conheço madrastas, que chamam madrastas, que eu digo que são boadrastas, que fazem muito mais do que a própria mãe. Então, não é que todo mundo no mundo vai virar coach, mas que todo mundo no mundo tem capacidade de levar uma mensagem de superação. E o que você precisou superar na vida? De repente foi a falta de amor dos teus pais. De repente foi a falta de... você não se sentia capaz na escola. Então hoje você tem pessoas que você pode ajudar. De repente você viveu um trauma no casamento dos teus pais. Ou de repente você foi abandonado e conseguiu se superar na vida. De repente sua mãe ou seu pai casou 3 ou 4 vezes. E aí você foi passando de mão em mão, de uma em uma pessoa. De repente você foi abusado sexualmente. Ou abusado mentalmente. Todo mundo tem uma história para contar. Ninguém passa nessa vida sem deixar o seu legado. Cada um tem um propósito. E hoje, atendendo pessoas, né, olhando a vida das pessoas, olhando como elas se comportam, eu paro e analiso. Meu Deus, essa pessoa tem uma história que ela pode contar para o mundo todo e ela não está contando. E aí foi quando voltou para mim. Por quê? Tudo que eu falo hoje para o outro, para os meus clientes, muitas vezes está se referindo a mim. E por muito tempo eu deixei de falar aqui na internet, eu deixei de trazer o que eu sabia, porque eu achava que eu não tinha um propósito ainda estruturado. E quando eu entendi que o meu propósito era justamente educar os pais para não fazerem os seus filhos sofrer. Só que eles não sabem isso. Eles não sabem que não precisa fazer os filhos sofrer. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, os pais, eles estão numa posição que acha que, não, eu sofri, por que meus filhos não vão sofrer? Não, eu tive que superar, eu tive que aprender com a vida, por que meus filhos não vão aprender? Aí é onde eu entro em um ponto-chave, que muitas vezes eu me questionei. Se eu passei, eu consigo dizer a minha experiência para as minhas filhas hoje. Mesmo que elas passem por algumas decepções, por alguns sofrimentos, elas vão ter capacidade de superar mais rápido. Mas imagina uma pessoa nua e crua. E aí, quando eu falo de propósito, vamos falar de uma criança. Uma criança inocente que está lá sem entender o que está acontecendo na vida dela. E aí chega um adulto, tirano, e diz assim, é assim, 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 assim. E aí a criança continua olhando sem entender muita coisa, mas ele continua insistindo. E quando ele insiste mais de 1, 2, 3, 4 vezes, aquela criança olha e diz assim, tá bom, é verdade, eu tenho que ir por esse caminho. E aí aquela criança grudou nela uma crença tão negativa que tudo que ela olha, ela diz que é ruim. Tudo que ela olha, ela vai dizer que é ruim.
Então, qual é o propósito dessa criança? É entender que a vida é ruim, que as coisas são ruins, que tudo o que aconteceu na vida dela é ruim, e que Deus foi que quis assim, e que o mundo está maltratando ela, e que as pessoas do mundo vão maltratar ela o tempo todo. Então, comigo também aconteceu assim. Só que eu não preciso repetir com as minhas filhas aquilo que repetiram comigo. E a Bíblia diz que a maldição, ai meu Deus, coisa do mal, ela pode perdurar até a terceira, até a sétima geração. Então imagina uma geração liberta de um sofrimento emocional. Imagina uma geração liberta de ouvir a frase: você foi achada no lixo. Imagina uma geração liberta dizendo assim: você pode ser o que você quiser ser. Dedique-se, dê o melhor de si. Estude, trabalhe e realize. E Deus vai estar sempre com você. E eu e seu pai seremos os seus apoios. Não dependa de nós, mas se precisar, sabe que nós estaremos aqui. Imagina! Ai meu Deus, isso não tem preço. E hoje as famílias estão doentes, as famílias estão adoecidas, elas não sabem o que é propósito de vida, elas não sabem qual é a missão delas, elas não sabem nem para onde elas estão indo. Estão sendo criados os filhos como batata jogado, não é nem na feira, é jogado na feira. E nada contra batata, porque eu adoro batata, mas quando eu não sei para onde eu estou direcionando a minha família, quando eu não olho para a minha família, para os meus filhos, para as pessoas que dependem de mim, eu estou negligenciando o meu propósito de vida. E não importa a história que você passou. E aí tem muita gente que me questiona, né? Eu trabalhei com uma pessoa que foi adotada. E quando ela descobriu, né, a pessoa descobriu que foi adotada, ela revoltou-se contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, porque ela achava que ela era filha legítima dos pais. E aí, trabalhando com ela, com essa pessoa, ela tem muita raiva da mãe. Muita raiva da mãe. Inclusive, foi com uma ferramenta que nós nos conectamos. Quando eu apliquei essa ferramenta nessa pessoa, e eu perguntei, de 0 a 10, qual a nota que você dá para tal coisa? E aí ela olhou e disse assim, 1. Hã? Eu não achei que a situação era tão grave. Mas nada acontece por acaso. E aí a ferramenta tem 19 coisas. Das 19, só teve 4 ou 5 coisas que ganhou a nota 5. O restante foi 1, 2, 3, 1, 2, 3. E por trás daquela ferramenta eu fui entender a vida daquela pessoa que eu não sabia, não conhecia. E aí foi quando ela me disse que tinha muita raiva da mãe, porque ela foi adotada, bebê. Naquele tempo, né, as pessoas de interior pegavam os filhos para criar, ia para cartório, registrava e não precisava de muita coisa. Então essa pessoa disse que tinha muita raiva da mãe, porque foi adotada, e só veio descobrir que tinha sido adotada aos 12 anos de idade, ou seja, na fase da adolescência, na fase do que muita gente diz que é a fase da rebeldia. Imaginem uma pessoa descobrir a sua história praticamente depois de 20 anos. É para ter revoltado mesmo. É para ter raiva mesmo. Aí eu perguntei a essa pessoa, vamos lá. Eu não estou querendo convencer você de nada, nem de
qualquer situação. Mas imagina, vamos voltar 40 anos atrás, acredito que é mais ou menos isso, onde a tua mãe engravidou de uma pessoa que ela não conhecia direito. E aí o teu pai, quando descobre que a tua mãe está grávida, ele morre em um acidente. E a tua mãe não podia dizer para a família, porque ela tinha saído de um interior, mais interior ainda, para trabalhar em casa de família, para poder ajudar a família a não passar fome. E aí, ela, muito nova, olhou aquela situação e disse: e agora, meu Deus, o que eu vou fazer com esta criança? E é quando surge a oportunidade dela conversar com a patroa dela e diz assim: se a senhora conhecer alguém que consiga criar a minha filha, eu vou doar. E é punk essa história, mas é uma história real. E aí essa mulher chegou para uma outra mulher e disse assim: a minha empregada está grávida e ela quer doar o filho dela. É melhor ela doar do que ela maltratar ou a família dela maltratar essa criança. Essa história faz voltar muito a 2 anos atrás. E aí essa outra mulher disse assim: olhe, eu já tenho uma filha e 2 filhos. Se esta criança for uma menina, eu recebo ela no seio da minha família. Eu estou disposta a cuidá-la. Mas se fosse uma menina, porque ela queria fazer 2 casais. E aí o tempo vai passando, essa patroa conversa com mais pessoas e até então ninguém tinha interesse em adotar filho. Até aqueles casais na época que não tinham filhos não tiveram interesse em pegar a criança. E aí só ficou essa mulher em xeque. Quando a criança nasceu, naquele tempo as pessoas não faziam muito ultrassom, foi uma menina. E da maternidade, esta criança foi direto para a casa da mãe adotiva. E aí eu pergunto: é decisão amar alguém? É decisão pegar alguém, colocar dentro da tua casa e cuidar? E pode ser pai biológico ou pai adotivo. É decisão. Se você não se sente parte porque você foi adotado, volta um pouquinho e entende a história dos teus pais. Entende a angústia que os teus pais passaram para te criar e para te educar. Foi nessa base que eu consegui construir um perdão genuíno para os meus pais. E não o perdão que a igreja, ou que o padre, ou que o pastor disse que eu teria que fazer. Foi nesse sentido. Qual a angústia que meu pai sentiu quando eu nasci? Qual foi a decisão que ele tomou de ter mais uma filha? O que isso mudou a vida dele? Foi nessa pegada que eu entendi onde estava o meu propósito. E aí essa pessoa olhou para mim e caiu nos prantos. Porque eu disse para ela: quantas pessoas estão aí sofrendo, sozinhas, nem conhece seu pai e sua mãe. Você conhece sua mãe, sabe quem ela é. E ela hoje não tem nenhum sentimento por você, porque foi apenas uma criança que ela teve. No momento ela não teve como cuidar, mas ela doou essa criança. Ela também carrega uma dor, ela também carrega uma culpa, ela também carrega uma mágoa. A mágoa de não ter podido ter cuidado de você. Então, assim, pare de sofrer e aprenda a se doar e a amar as pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E você tem sorte.
Você foi criado em berço de ouro. Você teve tudo o que você quis. Você estudou nos melhores colégios. Você teve a melhor educação. E hoje você tem uma profissão, é funcionária pública e ainda trabalha para você. Quantas pessoas têm essa mesma oportunidade? E a coisa mais linda dessa história é que a mãe dela, tinha acabado de fazer, né? A mãe dessa pessoa tinha acabado de fazer uma cirurgia e ela não estava nem aí com a mãe, nem preocupada. E foi quando aconteceu essa ferramenta, ela saiu no momento e se sentiu mal, porque toda a jornada dessa pessoa foi sempre uma jornada dizendo assim: eu não faço parte, eu fui adotada, eu sou uma coitada e eu não estou aqui no mundo cumprindo minha missão. Até se sujeitar a ter um relacionamento abusivo, essa pessoa se sujeitou porque achava que não se fazia parte daquela família, daquele seio familiar. E aí é quase um filho pródigo. E quando ela voltou para o seio da família, ela entendeu que ela recebeu todo o amor do mundo. E como nada acontece por acaso, ela aprendeu a dar amor ali naquele momento para a mãe dela. Porque o pai ela já não tinha entre eles. Ele já tinha ido embora, partido para outro plano. Mas ainda tinha mãe, estava na hora dela chegar e fazer a parte dela. E assim se restaurou uma família que mais de 30 anos carregava uma dor e uma mágoa, simplesmente pelo fato de ter sido adotada e não se sentir parte. E é muito interessante voltar a essa história, porque aí a gente atrela, digo eu, atrela justamente ao propósito. E eu nem sabia que o meu propósito seria esse. Era restaurar famílias. Era colocar os pontos nos is. E aquilo que está fora do meu controle, que sempre vai estar, porque eu não vou controlar o universo, eu pedi sabedoria a quem consegue me dar. E não é a qualquer pessoa. E está atrelado à missão, ao propósito. Vocês não imaginam como é fantástico. E durante essa pandemia, eu sempre, na minha cabeça, sempre, eu falava: eu quero libertar as crianças do mundo da dor. Eu quero libertar as crianças do medo, do sofrimento, da angústia, da depressão e da ansiedade. E recentemente, eu até fiz um post em uma comunidade que eu faço parte. A pessoa perguntou assim: em uma frase, me diga o que você faz para ver se eu adivinho. E aí eu coloquei: eu liberto crianças para um futuro próspero. E quando você consegue tocar na criança interior, que está machucada, que está magoada, que está angustiada pelo cuidado que não recebeu, ai meu Deus, eu tenho visto muita gente sofrendo só por um pedacinho de unha. E muitas vezes a história daquela pessoa é uma história que ela pode contar para o universo, que ela vai ser ouvida. Então, qual é a história que você está contando para você? Qual é o mimimi que você está dizendo todos os dias? Em quem você tem colocado a culpa? Alguém é culpado por você hoje estar aqui do jeito que você está? Alguém é culpado porque eu estou aqui hoje, forte. Eu não digo forte, eu digo uma pessoa reabilitada. E a reabilitação é quando hoje eu tenho capacidade de falar de algo, né? Muitas vezes sem chorar, sem sentir angústia, sem sentir sofrimento. E não é porque eu sou uma pessoa cética,
E eu sou uma pessoa frouxa, altamente frouxa, e reconheço isso. Adoro ser frouxa. Ser frouxa para mim hoje é ser vulnerável, é me permitir ser cuidada. E aí eu pergunto, qual a pessoa que você está culpando? Está culpando quem? Seu pai, sua mãe, porque eles não te deram amor? Você hoje pode libertar a tua família dessa dor. Mas depende de você mudar hoje. Esse curso, né, eu considero um curso de procrastinação, é justamente para você entender o valor que você tem nesse plano terrestre. E eu não sei o que vai acontecer no futuro, não sei. Só sei que eu vou morrer um dia. Mas o que eu vou deixar aqui na Terra? Qual é a cola que eu vou deixar nas pessoas? As pessoas vão lembrar de mim por quê? Como uma pessoa que deixou a vida levar, a vida leva eu, ou como uma pessoa que subiu cada degrau todos os dias. Então é isso que vocês precisam olhar hoje para a vida de vocês. De repente você é um empresário que faliu, faz de novo. De repente você carrega alguma crença de que pobre não merece ser empreendedor. De repente você tem aí um currículo invejável. Invejável. Você olha para o seu currículo e diz assim: ah, mas eu fui tão humilhada, eu fui tão maltratada, que eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo. De repente está aí teu propósito. Mostrar às pessoas que é capaz. Você com esse currículo invejável, fazer a diferença na vida de alguém. Então, cuidado com o que você diz para você todos os dias. Você pode estar fugindo do teu propósito. Ah, mas eu identifico que o meu propósito é trabalhar com pessoas. Ok, fazendo o quê? Ainda precisa refinar um pouquinho mais. De repente você precisa ser só o melhor pai do mundo para o teu filho. A sua melhor mãe. Mas você está com medo de assumir o teu papel. E é mais fácil eu apontar para o outro, eu falar para o outro, do que eu olhar para mim. Isso é propósito. Propósito é você olhar para você e dizer assim: o que eu consigo fazer hoje por mim? A quem eu consigo ajudar com a minha história? O que eu vou ganhar com isso? E não tem a ver com ganho financeiro, tem a ver com ganho emocional. Quando você se permite olhar para dentro de você e entender a criatura que você é e o que você tem para falar no mundo, não tem ninguém que consiga derrubar isso. Porque todos os dias ao acordar, eu sempre coloco nos meus stories: obrigada, Senhor, que eu seja melhor 1% hoje do que o dia de ontem. E que eu consiga ajudar mais um a se libertar da dor e do sofrimento. Isso tem a ver com o meu propósito. Que eu consiga chegar em algum pai que não sabe como lidar com o filho. Que eu consiga chegar a algum filho. Todos nós somos filhos. Que eu consiga chegar a algum filho e libertar ele da dor, do sofrimento e da culpa que ele carrega por não ser o melhor filho. E você pode ser bom, muito bom, naquilo que você está fazendo hoje. E eu não estou dizendo que a tua jornada é perfeita. A minha também não foi. Mas o que importa é o que você está fazendo da tua história. Se você está contando ela ou se você está abafando. Se você está ajudando alguém com a tua história ou se você está apenas julgando as pessoas. Geralmente, o julgador é aquele que mais está sofrendo. Geralmente, aquele que critica é o que mais está sofrendo. Pare de sofrer. Você não merece, não precisa carregar esta carga emocional. Ela não pertence a você.
E aí eu te pergunto, você está aqui na Terra para o quê ou para quem? Para quem você precisa falar? Quem você precisa superar? Qual é o degrau que você precisa subir todos os dias e você está se negando? São duas reflexões que eu deixo hoje para vocês. O que você ganha se você continuar aí sentado, parado, olhando a vida passar? E o que você está perdendo? E aí é quando nós falamos de vida abundante. Abundar, transbordar, não é simplesmente eu poder fazer tudo o que eu quero e muita gente só fala em dinheiro. Também é abundar. Mas abundar é você estar em paz com você, ser abundante. É você estar em paz com você e que você consiga contagiar as pessoas que estão ao teu redor. E nessa jornada a gente já fez uma ferramenta também sobre isso. Contágio social. Nesta jornada de 21 dias, com 21 lives, está sendo um desafio para todos. Mas quem chegar até o final encontrará o pote de ouro. Só precisa estar disposto a sair da zona de conforto e entender que a sua procrastinação ela está atrelada a algum ganho indireto. E amanhã eu vou falar mais um pouco sobre esses ganhos indiretos. Mas hoje, para quem assistir essa live aqui, entenda, nada acontece por acaso. Você está aqui nesse plano terrestre para fazer a diferença na vida de alguém. Você está fazendo a diferença na vida de quem? Se você não está mudando nem a vida dos teus filhos, então repense se vale a pena você continuar nesse plano terrestre. E aí eu nem vou falar sobre a morte, né? Porque isso aí é um assunto para a live da tarde. Mas se pergunte, reforce para você o que você está fazendo hoje. Reforce para você qual é o teu propósito de vida. O que você acredita que está aqui na Terra para fazer. E compartilha comigo. Se tem dor, tem alguma coisa que está incomodando. Se tem sofrimento, tem alguém que está te incomodando. Se tem angústia, tem alguma coisa que você deixou de fazer na vida. Liberte-se da dor. A dor, ela não é necessária para a sua vida. Você consegue, você pode e você merece se libertar para abundar na vida das outras pessoas. E eu sou muito grata por cada pessoa que passou na minha vida e deixou uma história. Eu sou muito grata por cada pessoa que se permitiu abrir uma brecha para ser curada. Eu sou muito grata por hoje eu estar vivendo o meu propósito. Libertar as crianças para que elas possam abundar na vida. Então, eu não estou falando de criancinha pequenininha, não. Porque ali, ela é uma tela branca. Ela vai aceitar qualquer cor. Eu estou falando da tua criança grande, que precisa ser cuidada. Tem um post aí no meu Instagram justamente falando sobre isso. Tua criança interior, ela está tão maltratada, tão machucada, que é muito mais fácil você julgar, apontar e condenar do que olhar para si. Cuida dela um pouquinho. Olha para ela como uma criança que não recebeu amor. Acolhe, dá amor hoje, dá carinho hoje. E se pergunte, em que eu sou bom? O que eu falaria para o resto da minha vida? Mesmo que eu não fosse pago por isso. E se eu fosse pago? Isso me traria dor? Não, me traria satisfação. Então, propósito, o teu propósito de vida, ele tem a ver com o que você está fazendo com a tua história. Cuidado para não se esconder. Cuidado para não estar o tempo todo de óculos escuros, esperando a vida passar. A vida é uma dádiva, é um presente. E a gente não sabe o dia de amanhã.
Então aproveita o teu dia e faça algo diferente por você hoje. Beijo e até amanhã. 5:03.